estudantes! Estamos aqui mais um dia. Por quê? Porque vamos continuar as nossas reflexões maravilhosas sobre o nosso aprofundamento e agora que estamos ali, né, nos encaminhando para a reta final, né? Então agora é a hora da gente justamente finalizar essa atividade aí de número 4, ainda temos essa aula e mais uma, e aí vamos partir já para a atividade de número 5, que é justamente o mão na massa, é ver esse projeto sair do papel. Fechou? Então, para a gente começar a aula de hoje, como sempre, o mapa de shopping, o famoso Você Está Aqui. Estamos no aprofundamento A Cultura do Solo do Campo à Cidade. A nossa unidade curricular é o indivíduo e o ambiente. E o nosso componente são os aspectos socioculturais da alimentação. Como eu falei, estamos na atividade 4, desenvolvimento 3, tá? Então, a gente tem da atividade 4... Vamos lá. Se organizando. Na atividade 4, a gente tem essa aula de desenvolvimento, a nossa próxima aula é sistematização, e aí a gente já vai para a finalização do nosso componente maravilhoso aí, que é a mão na massa, querendo ou não, mas sem spoilers, tá? E hoje a gente vai só fazendo uma organização cronológica. Nas duas primeiras aulas, a gente falou sobre problemas relacionados à alimentação. Então, a gente falou sobre notícias, né, relacionadas a problemas econômicos, sociais, enfim, que acabam, obviamente, tendo um papel muito importante quando a gente fala sobre acesso à alimentação ou a outros riscos, como, por exemplo, contaminação de alimentos, contaminação da água e tá. Agora, quando a gente está falando na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre transtornos e distúrbios relacionados à alimentação, mas principalmente a imagem corporal, que também tem um papel muito importante da mídia nesse processo. Então, a gente falou sobre anorexia, bulimia, compulsão alimentar, dismorfia, vigorexia e, para o desenvolvimento, a gente trouxe, né, uma análise em primeiro momento das notícias, né? Claro, a gente deu uma pincelada nos distúrbios, mas a gente falou principalmente sobre os problemas sociais e econômicos que acabam gerando, vamos dizer assim, esses problemas relacionados à alimentação. Que a gente falou sobre a sociedade de risco do Ulrich Beck. Agora, nesse momento, a gente vai falar sobre a questão de imagem corporal e a relação que ela tem com a cultura de massa. Então, a gente vai discutir hoje um pouco mais sobre esses aspectos comerciais, né, que acabam impactando em distúrbios e transtornos alimentares aí, como a gente falou, da bulimia, anorexia e afins. Aqui atrás está passando, mas são os slides que vocês já conhecem, que as habilidades, eixos estruturantes e tal, sempre tá no começo das aulas, fechou? E aí a gente vai começar agora efetivamente a conversar sobre o nosso assunto que vai aparecer aí para vocês na tela. O que acontece? A mídia, e aí a gente está falando sobre diversas questões da mídia, então jornais, revistas, a TV, internet e tal, elas, querendo ou não, são responsáveis aí pela difusão, quer dizer, né, pela gente ter acesso a esses modelos de beleza em nossa sociedade. Então, o ideal, por exemplo, de beleza do feminino é associado à juventude, pele e olhos claros, magreza, corpo cheio de curvas, e essas curvas estão entre aspas aí, mas elas realmente têm várias aspas no que a gente pode considerar essas curvas. Em relação ao corpo, por exemplo, masculino, a beleza masculina, normalmente também é associado à juventude, né, a homens brancos, magros e musculosos. O que acontece? A cultura de massa, ela funciona da seguinte maneira. Você tem a cultura, isso a gente já estabeleceu lá no começo. Só que o que acontece? Quando a gente fala sobre esses processos de industrialização, então a gente tem a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial ela vai mudar a maneira com que a gente se relaciona com os produtos, porque antes é assim, eu era sapateira, eu sempre sou sapateira em todos os exemplos, é incrível, eu acho que era meu destino de vida que eu negligenciei. Mas, sou sapateira. E aí, como era uma coisa artesanal, não existia indústria, eu fazia tipo um sapato, 2 sapatos por vez, né? E isso fazia com que, obviamente, eles fossem até mais caros, porque ao invés de eu produzir, sei lá, 300 sapatos em um dia, eu vou produzir, sei lá, 1, 2 em uma semana, porque é tudo artesanal, manual. Com a Revolução Industrial, as coisas começaram a ser produzidas em larga escala e começaram a ser mais vendáveis. O preço, entre algumas aspas, abaixa, né? Porque é mais rápido, então você não precisa desse valor, vamos dizer,
R$ 200 por semana. Eu precisaria cobrar isso em 2 sapatos, R$ 100 cada sapato. Se eu tô produzindo 300 sapatos, é óbvio, eu tô fazendo uma conta bem ruim aqui, porque a gente tem custo de produção, tem o custo da indústria, salário, entre outras tantas coisas. Mas a gente tem aí uma diminuição do tempo e um aumento da produção desses produtos. Só que isso começou a se expandir não só para produtos físicos, sei lá, tipo celular. Isso também começou a se expandir para a área da cultura. Então agora, festivais, festas, música, arte, e arte em todos os sentidos, cinema, obras, estilos, posicionamentos, ideologias, também começaram a ser coisas vendáveis. Que é quando, por exemplo, a gente fala do green money. Que é só um adendo, tá? Pra gente ter um negócio. O Green Money existiu da premissa de que... É igual o Pink Money. O Pink Money é a questão de empresas quererem ganhar dinheiro com a pauta LGBT, principalmente no mês de junho, que é o mês de orgulho LGBT, só que no resto do ano elas não têm atitudes nenhumas de inclusão, né? Ou de qualquer ação social nesse sentido. Ou o Green Money, que são empresas que elas lucram com a ideia do verde, do sustentável, reciclável e né? Ela vende essa ideologia, porque não é a questão só do produto, é da ideia. Ele vende essa ideia do verde, reciclamos, é das plantas, é orgânico. Mas quando você vai ver, na verdade, a empresa, ou a empresa que é dona da empresa, porque tem isso, existem marcas que são que quem tem o monopólio, é dona dessas marcas, é uma terceira empresa. Segunda, no caso. Segunda, Então, elas não têm iniciativas sustentáveis, na verdade, por exemplo, sei lá, essa linha específica até pode dizer que, por exemplo, é cruelty free, não tem crueldade animal. Mas todas as outros produtos dessa mesma marca têm crueldade animal. Então, essa marca não é uma marca livre de crueldade animal. Então, essa venda dessas ideologias e tudo mais, elas obviamente vão se vincular à venda de produtos. Mas a cultura de massa é nada mais do que você pegar esses elementos culturais, que não são necessariamente físicos, então ideias, estilos, música, arte, e fazer com que elas se tornem um produto de consumo, um produto de mercado. E a imagem corporal é uma dessas coisas. Por quê? Porque além da ideia da gente sempre falar, tipo, coisa para vender shake e coisa para vender suplemento, chá emagrecedor, coisas do tipo, existem outras camadas dessa indústria da beleza, como procedimentos estéticos, cirurgias plásticas, roupa, o mercado de roupa também, entre tantas outras coisas que acabam influenciando a nossa visão. E principalmente, quando a gente fala de todos esses processos, se você abre a sua TV, então, abra a minha TV. E aí eu vou assistir uma série, depois eu assisto uma novela, depois eu assisto um filme. Todos os personagens principais e as pessoas que são colocadas como bonitas, como atraentes, como interessantes, como, enfim, qualquer um dessas nuances desses perfis são dentro desse estereótipo. É uma mulher jovem, pele clara, olhos claros, magra, o corpo com curvas, e essas curvas são bem questionáveis por causa que, assim, não é curvas, né? São curvas muito específicas, porque se você tem, sei lá, uma bunda um pouco maior, você já saiu desse padrão. Se você tem, sei lá, os seios um pouco maiores, você já foge desse padrão. Então, essas curvas são muito relativas. E aí, eu vou pro Instagram. Aí eu entro no Instagram, no Facebook, YouTube, qualquer um desses lugares. Todas as mulheres que eu vejo, e isso, lembrando, eu tô falando de mulheres, mas você faça essa mesma relação com homens. Eu olho lá, e aí tem gente que é mais velha que eu, não é a questão da idade, né? Mas assim, tem alguém que é mais velho que eu e não tem uma linha de expressão, não tem uma ruga. Aí eu falo, gente, mas por que eu tenho linha embaixo dos olhos? Por que tá começando a aparecer linha do lado do meu olho, na minha testa, marca de expressão? E tem gente que... E praticamente ninguém tem. O que é considerado bonito, a pessoa que tá me vendendo essa ideia de beleza e tantas outras coisas, não tem nenhum desses aspectos. O que eu vou entender? E esse entendimento não é um entendimento falado, não é um entendimento de conversa. É aquele negócio que a gente absorve. É que eu não estou dentro desse padrão. Então, vou me colocar nesse lugar. Eu, Fabiana. Eu não sou magra. Eu não tenho cabelo claro. Eu não tenho olhos claros.
Tá, até eu tenho a pele clara, não posso dizer que não, mas eu não tenho olhos claros, eu não tenho, eu não sou uma pessoa magra, eu não sou uma pessoa mais tão jovem, eu já tenho linhas de expressão, os cabelos brancos estão querendo começar a surgir, enfim. E aí eu vou olhar para esse processo e ver pessoas da minha idade e mais velhas, e por isso que eu coloquei a questão da idade. Não é dizendo que existe um parâmetro de tipo, o que é mais novo é mais bonito. É o que é vendido. Mas eu olhar para uma menina mais nova que eu e falar, não, tudo bem, uma menina de 15 anos não vai ter cabelo branco necessariamente, ela não vai necessariamente ter as linhas de expressão ou marcas que eu tenho. Mas eu vejo mulheres mais velhas do que eu, que consequentemente, provavelmente, têm essas mesmas questões que eu tenho. Só que quando eu olho no Instagram, quando eu olho na novela, quando eu olho no filme, quando eu olho na série, quando eu olho ali, aqui e acolá, todas elas têm uma pele que eu nunca vou ter. Porque essa pele não existe. Elas têm um padrão ali que eu nunca vou poder atender. E aí, o que eu incorporo? A ideia de que, se eu estou fora de todos esses padrões, significa que eu sou feia, que eu sou uma pessoa não atrativa. E não adianta da gente excluir a relação com o outro, né? Porque, querendo ou não, se a gente vive em sociedade, essa questão de tipo, mas você tem que ficar bonita pra você mesma. Obviamente que a gente tem que trazer essa questão da gente se sentir confortável com nós mesmos. Mas é a nossa relação com o outro. Porque quando eu me acho feia, não é só a relação de mim comigo mesma, mas é a relação minha com as pessoas também ao meu redor. Porque eu também quero ter um ciclo social, eu também quero que as pessoas olhem pra mim e tenham uma opinião positiva. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e me achem bonita. Eu quero receber elogios. Tudo isso é por isso que eu falei, não é só questão de falar que a indústria de massa, a cultura de massa, né, mas a indústria de massa também, quer te vender remédios para emagrecimento. E é simples assim. É uma coisa muito mais complexa, por causa que é você gerar esse dinheiro, gerar essas questões em cima de uma fragilidade que a indústria mesmo cria. Então, a gente olha, por exemplo, a beleza masculina como jovens, brancos, magros, musculosos. Existem vários desses processos que estão escritos aí que não são escolhíveis. Acho que essa não é a palavra, mas vamos dizer, escolhíveis. Porque eu não posso escolher ter nascido diferente do que eu nasci. E o fato, mais do que isso, eu, Fabiana, eu não sou feia, eu não sou pior, eu não sou menos interessante, menos atraente, ou tenho menos valor social, porque eu não atendo esse padrão. E aí é que a gente começa a falar sobre os movimentos de você começar a apresentar e trazer para a indústria, né? E a indústria em todos os sentidos, corpos diferentes, você trazer visões diferentes, você trazer representatividade. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. A gente olhar e falar assim, gente, mas tá tudo bem, a modelo que calça 35, usa uma calça 36, a blusa dela é PP, ela tá te mostrando exatamente como vão ser os padrões. Não. Ou, por exemplo, a maioria da população tá dentro desse padrão. Nunca esteve. Assim, realmente, nunca esteve. Né? E com isso, a gente começa a entender que a questão da cultura de massa não é só a questão do produto, mas são as ideias que ela vende. E vai aparecer aí para vocês na tela que algumas teorias de comunicação, né, sugerem que as mídias possuem, sim, uma capacidade de nos convencer e persuadir. E isso existem, na verdade, diversos teóricos que trabalham com essa ideia. A gente tem a escola de Frankfurt inteira, que tem as teorias com base em cultura de massa, né? E que a propaganda, ela cria necessidade de consumo. E por isso que a gente compra coisas que muitas vezes a gente não precisava. Outras teorias vão falar que as mídias não têm tanta intervenção na maneira com que a gente constrói a nossa imagem e tal. Mas, quando a gente olha essas teorias, a gente vê que muitas delas são falhas. Por quê? Quando a gente fala do aspecto social, nós vivemos a nossa vida inteira. E mesmo você que vai falar, não, mas eu sou rebelde, eu estou fora da conformidade social, eu quero burlar o sistema, e, enfim.
Todos nós estamos a vida inteira buscando inserção social. Pode não ser na massa, no grupo total, mas todos nós, a vida inteira, estamos tentando nos inserir em grupos sociais. Então, pode não ser o grupo hegemônico? Pode. Mas eu quero me inserir no grupo dos professores, eu quero me inserir no grupo dos roqueiros, eu quero me inserir no grupo da galera que curte anime, eu quero me inserir no grupo dos meus interesses. Só que para eu me inserir nesses grupos, querendo ou não, existe uma barreira do estereótipo. E eu quero me inserir na sociedade. Eu quero andar na rua e eu quero que as pessoas me aceitem como eu sou. Eu quero que as pessoas olhem pra mim e não me julguem e não critiquem todos esses aspectos. Só que o que acontece? O que é vendido pra gente é que muitas vezes quem nós somos está fora de um padrão e que, na verdade, a nossa única solução para esses problemas é que a gente se adeque a esse padrão, né? E aí, quando a gente fala sobre a propaganda e tudo mais, e isso eu acho que é uma coisa muito importante que eu acho que precisa ficar clara, é que assim, nós vivemos numa sociedade capitalista, e isso é um ponto muito importante nesse aspecto, porque a sociedade capitalista, ela tem como foco o capital. O que é o capital? Dinheiro, monies, tá? Ele tem esse foco no dinheiro. Com isso, obviamente, que a nossa sociedade vai começar a girar em torno desse capital, da troca desse capital, do fluxo desse capital. Então, ela vai começar a girar em torno de um aspecto econômico. E aí, a gente começa a gerar demandas e necessidades que muitas vezes não são reais, mas que a indústria vai suprir. Então, por exemplo, eu dei o exemplo, acho que numa outra aula que eu falei sobre isso, sobre a Air Fryer. Mas vamos pular, vamos ficar com a Air Fryer. A Air Fryer é a loucura das pessoas da minha idade. Talvez você vai olhar e falar, eu não aguento mais falar sobre essas coisas. Um ótimo exemplo, você está vendo o ponto da Air Fryer de um outro ponto de vista. Essas fritadeiras elétricas surgiram como um boom. Na verdade, demoraram até para engatar, mas quando engatou, agora todo mundo quer uma Air Fryer. E aí, você vai lá e compra a Air Fryer. O que acontece? O fato de eu ter comprado uma Air Fryer, eu, Fabiana, tá? Eu estou me usando como exemplo nessa situação, não fez com que eu jogasse meu fogão fora. E meu fogão, no caso, veio com um forno. Então, eu tenho um forno fritadeira elétrico, mas eu não excluí o meu forno e nem por isso eu joguei fora as minhas panelas ou não parei de consumir óleo de cozinha. Então, obviamente, ela mudou meus hábitos em vários pontos, mas o fato é que eu não necessito realmente de uma air fryer, porque para começo de conversa eu tenho um forno que faz o mesmo trabalho, eu tenho uma frigideira que faz o mesmo trabalho, né? Eu tenho outras possibilidades de realizar as mesmas coisas que a air fryer propõe, só que utilizando coisas que eu já tenho na minha casa. Só que, obviamente, que ela tem um aspecto de ter mudado vários dos meus hábitos. Então, antes eu tinha que ficar no forno, preocupada com o timer, olhando e tal. Hoje, não. Eu acordo de manhã, sei lá, boto meus pão de queijo na air fryer, boto lá o tempo, vou tomar meu banho, vou me arrumar. Quando eu termino tudo, eu só pego, porque ela desliga sozinha. Ou eu mudei a maneira com que eu faço as coisas no óleo, porque óleo dá muito mais trabalho, nossa, suja a cozinha inteira, e aí agora eu prefiro fazer certas coisas na fritadeira elétrica. E aí, qual é o ponto? Daí você fala, nossa, mas você só está me contando a sua saga com a sua fritadeira elétrica? Não. A questão é, existe uma indústria que me convenceu que ela era a revolução de todos os tempos. E eu comprei essa ideia, de verdade, eu comprei essa ideia. E eu compro até hoje. Realmente, foi um produto que eu amei. Mas não era um produto que eu precisava. Não é um produto que eu não teria como fazer o que ele faz com os recursos que eu tenho hoje. Eu sempre fiz. Tipo, é aquela história, eu nasci num mundo sem celular. Eu posso te garantir que existe um mundo possível sem celular. Mas hoje, sem esse celular, eu não trabalho. E assim, o meu trabalho nem é vinculado ao celular, eu venho aqui dar aula. Mas o ponto é que essa questão da tecnologia gerou uma necessidade de que todos nós, ou pelo menos
quase todos, em determinada época da vida, a gente vai precisar de certos dispositivos, porque eles foram vendidos para nós como coisas super, mega, hiper necessárias. Ou como assim, eu preciso trocar meu celular a cada 3, 4 anos, porque ele para de atualizar, as coisas param de funcionar. Só que meu celular tá funcionando, ele... Sabe, tipo, eu não preciso trocar ele. Ele não tá quebrado, ele não tá, sei lá, dando pau, ele tá bem. Meu celular tá bem, gente, tá tudo bem com ele. Mas, o que acontece? As empresas param de atualizar o software, eu não consigo mais usar esse celular e eu sou obrigada a comprar um novo celular. Então, quando a gente fala sobre a questão da propaganda, a propaganda, ela sim tem um peso muito grande. E por mais que a gente fale, ai, mas ninguém acredita na propaganda que vem no seu quê, sei lá... Tinha uma propaganda antiga de desodorante que caíam anjos do céu e agarravam o cara e, meu Deus... E aí as pessoas falam, mas ninguém acredita nessas coisas. Bom, que vão cair anjos do céu, muito provavelmente não. Mas o fato é que existe uma venda. É só você olhar que em novela, normalmente se a protagonista ou alguma personagem que é muito... atrativa na novela, atrativa no ponto de vista de aceitação do público. Se ela usa uma pulseira, um colar, um negócio muito específico, a gente vai comprar. Tinha uma novela, quando eu era criança... Criança não, né? Também tô exagerando. Quando eu era adolescente, jovem, que era sobre o Oriente Médio. Não vou citar nomes, mas era sobre o Oriente Médio. Tudo! Todos os horários que você ia, tinha coisas relacionadas à cultura, ao elemento cultural da dança do ventre. Então, aqueles bagulho com as moedinhas que chacoalha. Quando eu era muito criança, mas aí eu realmente era muito criança, tinha uma novela sobre ciganos. E eu lembro que todos os lugares que eu ia tinham produtos que mostravam coisas da cultura cigana. Eu lembro que eu era criancinha, mas eu tinha uma pulseira de moedas ciganas por causa da novela. E aí... A mesma coisa quando teve uma novela protagonizada na Índia, que tudo começou a aparecer em todos os lugares, elementos culturais indianos, porque nós vendemos a estética da novela. Então, essa ideia de que, tipo, nós não somos influenciados pela cultura de massa, você pode continuar contando pra você mesmo essa história, mas saiba lá dentro que ela é uma falácia. E não é uma crítica, e entendam, a crítica a qualquer um desses aspectos é necessária para que justamente a gente entendendo esses processos, a gente possa fazer escolhas melhores e modificar certas estruturas que podem estar sendo nocivas ou negativas para a nossa sociedade. E todos nós estamos dentro dessa máquina. Eu não posso dizer pra vocês que, tipo, não, gente, vocês vão chegar num estado de iluminação em que isso não vai mais influenciar a vida de vocês. É mentira! Eu olho, eu sei, por exemplo, eu sei sobre esses processos. Eu estudei todos esses processos. Mas eu tô lá no Instagram e aí eu vejo, gente, tá todo mundo usando essa bota. Nossa, essa bota é tão bonita, né? Nossa, minha vida seria muito mais legal se eu tivesse essa bota. Eu passo na rua, comida é uma coisa que me convence, tipo, absurdos. Eu passo na rua, eu olho um outdoor e eu falo, nossa, esse lanche parece tão gostoso. Nossa, e eu não comi, tá todo mundo comendo e falando desse sanduíche, eu não comi ainda. Não, eu preciso me organizar pra comer esse lanche. Saiu um filme. Cara, todo mundo viu esse filme, tá todo mundo conversando. Se eu não assistir esse filme, eu não tenho conversa com as pessoas. Eu preciso assistir esse filme, senão eu não tenho nem com quem conversar. Porque tá todo mundo falando sobre isso e eu vou me sentir excluída desse processo. Então entendam que não é só a questão da gente se colocar nesse papel de ser fútil, né? Porque muitas vezes, é óbvio, existem certos pontos onde a gente, por falta dessa consciência, acaba, obviamente, chegando a certos extremos e isso gera outros tipos de problema, como endividamento, como as pessoas se endividando ou se colocando em situações muito complicadas para adquirir certos bens de consumo, entre outras tantas coisas. Mas a questão também é a própria exclusão social, sabe? Tipo, tá todo mundo jogando um joguinho, mas eu precisava ter o videogame X ou o celular X para participar. E enquanto eu não tiver isso, eu estou excluída dessa conversa ou desse grupo nesse momento. Eu não fui no show X. Poxa, tá todo mundo falando sobre isso. Eu não fui, eu estou sendo excluída dessa conversa. E assim, sucessivamente. E aí, quando a gente tá falando agora sobre a alimentação e sobre o corpo,
essa cultura de massa, ela tem um peso muito grande, tanto sobre as nossas decisões de consumo. Então, cada vez mais a gente compra produtos ou faz escolhas baseadas nas propagandas que a gente vê. Mas a outra é a questão da gente tentar se adequar a uma ideia de corpo perfeito, ou de imagem perfeita, e se colocar em situações de risco ou de desconforto pessoal com isso. Então, eu não me sinto dentro do padrão, eu me vejo acima do peso, só que assim, a minha saúde tá tops. Eu tô bem, eu não tô tendo nenhum problema em relação a isso. Mas eu começo a achar que sim. E aí, ao invés de eu tratar, enfim, eu manter o meu estilo de vida e tal, não, eu vou procurar alternativas para emagrecer. E nisso, a minha saúde, que estava bem com o peso que eu estou, ela começa a cair, porque eu tô começando a deixar de me alimentar, eu não tô tomando os nutrientes que eu preciso, eu tô comprando suplementos de procedência duvidosa. Teve um caso de uma enfermeira, eu não vou lembrar exatamente qual é a notícia, mas eu li no Instagram da Bibi Bailas, que é ela tem um blog e um canal no YouTube que chama Física e Afins. O trabalho dela é sobre divulgação científica. E era uma enfermeira, se eu estiver errando alguma coisa por pura falta de memória, uma enfermeira tomou um chá, desses chás de emagrecer e E aí ela teve... O problema é que esse chá causou, eu acho que uma inflamação, alguma infecção nos rins ou no fígado, algo do tipo. Ela teve uma falência, eu acho que hepática, e morreu. O fato é que ela morreu. A doença exatamente do que foi causada, eu não vou lembrar, tipo, detalhes. E ela faleceu por causa disso. Ou a gente teve um vocalista de uma boy band lá dos anos 90, que ele foi fazer uma lipoaspiração. Na época, eu não sei se os procedimentos não estavam claros, tal. Eu acho que ele tomou algum remédio pra febre, não era tipo um remédio muito absurdo. Foi fazer a cirurgia e ele teve problemas e ele ficou com sequelas. E eu acho que ele tem sequelas disso até hoje. A mulher que colocou, há uns anos atrás, eu não sei como tá esse pódio agora, porque eu não acompanho, mas eu lembro que há uns anos atrás, uma brasileira que morava nos Estados Unidos, ela decidiu ter o silicone no seio maior do mundo. E aí ela começou a ter problemas de infecção, tantos outros problemas por causa disso, e ela teve que retirar, enfim, deu problemas, assim, absurdos. E aí a gente começa a ver que não é que a indústria da cirurgia plástica ela seja um problema, não, ela é muito necessária e muitas pessoas precisam dela para se sentir melhor. Só que é a questão de quando a gente perde o controle sobre esses aspectos porque a gente quer atender a um padrão que não faz sentido. Né? Eu tava vendo, por exemplo, que em alguns países asiáticos criou-se a ideia de que para você ter uma pele e um rosto bonito, a sua pele precisa ser clara. A Coreia tem muito esse processo, porque eles entendem que sua pele é escura, é porque você trabalha no sol. Quem trabalha no sol são pessoas pobres, de baixa renda, enfim, não tem tanto prestígio social. Então, o prestígio social, ela vem com a pele clara e outros aspectos. Além de se formar uma cirurgia da indústria da cirurgia plástica, começaram-se a vender produtos que clareiam a pele. Muitos desses produtos sem supervisão e muitos deles também com produtos e elementos ali cancerígenos e que davam riscos à saúde a longo prazo. Mas para entrar dentro desse padrão de tenho que ter a pele clara, o corpo assim, 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 a gente acaba indo em busca desses procedimentos. Ou, por exemplo, a harmonização facial, que deu um boom, todo mundo queria fazer harmonização facial. Teve gente que deu certo, teve gente que não deu certo. E aí a pessoa acaba se sentindo muito pior do que ela estava se sentindo no começo, porque justamente ela não precisava dessa correção, mas ela fez para atender a um padrão que não é coerente. E isso é importante a gente entender, porque é injusto a gente ter a ideia de que nós atingimos padrões que não são nossos. Eu, Fabiana, jamais poderei ser uma modelo como as pessoas colocam. Eu não teria a altura necessária, eu calço um número de sapato razoavelmente grande para uma mulher. Eu tenho ossos, e não é a questão da gordura, mas eu tenho uma estrutura óssea muito grande, né? E não tem como eu atender esse padrão de ser uma pessoa pequena, mirrada. Mirrada não é a palavra. Péssima escolha de palavras. Mas, enfim, uma pessoa pequena, de estrutura menor. Eu não sou essa pessoa. E eu vou tentar minha vida inteira atingir um padrão que eu não vou conseguir. Porque esse não é o meu corpo. E isso não sou eu.
E isso acaba gerando todos esses problemas relacionados à alimentação, não só transtornos, né, como a gente falou nas aulas anteriores, mas também de tantos outros problemas que derivam desse primeiro aspecto, que é a gente ser vendido a ideia de que nós não estamos em um padrão que a gente sempre tem que buscar, e para isso, obviamente, sempre tem dinheiro envolvido. Espero que vocês tenham curtido, que eu possa ter ajudado aí nas reflexões de vocês. Quero agradecer ao PPT, que eu peguei da Ju, de Educação Física, também de algumas aulas dela sobre imagem corporal. Não esqueçam de avaliar a nossa aula e a gente se vê nas próximas. Então, até mais.